Olá, seja muito bem-vindo ao Cogitante. Eu sou o Felipe Chaia e eu vou te explicar brevemente uma introdução sobre como funciona a nossa ferramenta e o que você vai encontrar contratando um chatbot da Cogitante. Eu acho que o primeiro ponto e o mais importante é: nós somos uma ferramenta que utiliza inteligência artificial, mais precisamente o Watson da IBM, o mesmo que a BIA de um grande banco, que você sabe qual que é. E o que você vai encontrar com um chatbot da Cogitante? O primeiro ponto e o mais importante é, provavelmente se você tem um e-commerce não tão grande, o Cogibot, como a gente chama ele carinhosamente, deve ser o seu primeiro funcionário. E eu acredito que você nunca conseguiria contratar um funcionário que faria as mesmas coisas que o Cogibot faz pelo preço que ele custa. Ok, acho que essa é a parte mais teórica da coisa. Agora vamos para a parte prática. O que você deve esperar que aconteça quando contrata um chatbot da Cogitante? Diferente de todas as ferramentas que existem no mercado, um chatbot da Cogitante ele já vem treinado para e-commerce. O que isso significa? Significa que os assuntos que existem dentro do ecossistema de um e-commerce já estão treinados. Ou seja, quando você instala um chatbot, ele já vem com uma carga treinada que ele aprendeu em outros e-commerces. Então, por exemplo, se você fizer uma pergunta sobre forma de pagamento, você não precisa ensinar a ferramenta para que ela compreenda o assunto forma de pagamento. Ela simplesmente já sabe porque ela faz isso há muito tempo em outros sites, em outros e-commerces. Ok, então isso é para você entender que você está contratando uma ferramenta das mais baratas que existem no mercado e ela já vem treinada, ou seja, o tempo de instalação, o tempo que você contrata, o tempo que você instala e que ela já está funcionando, com certeza absoluta é o mais curto que existe dentro do mercado de chatbot. E o que você deve esperar com uma ferramenta dessa, né? O que isso muda na sua vida? Como que a coisa funciona? Você acessou a nossa página cogitante.ai, você se cadastrou, você cadastrou os dados do seu e-commerce e você tem um chatbot. Vai ter uma linha HTML que você vai instalar isso dentro do seu site e o chat já vai estar funcionando. Simples assim? Não, tem uma etapa antes, é um setup que você mesmo consegue fazer, super intuitivo, não requer nenhum conhecimento de programação e você vai entrar nele e vai personalizar as respostas. Agora é a parte mais importante que você deve prestar atenção para entender como a coisa funciona. O que significa personalizar as respostas? Então você vai determinar um assunto, o que a gente chama dentro da inteligência artificial de intenção. Então você vai personalizar esse assunto ou essa intenção com um tema, por exemplo, forma de pagamento. Então, quando alguém perguntar sobre forma de pagamento, você, dono do seu e-commerce, vai definir qual é a resposta correta para a forma de pagamento. E nós, como Cogitante, utilizando as nossas ferramentas de processamento de linguagem natural, eu não vou entrar em termos técnicos nenhum aqui, nós vamos garantir a compreensão da pergunta. Então, a gente pode falar sobre forma de pagamento baseado em pelo menos 50 perguntas diferentes, certo? É exatamente assim que funciona. Então, quando você contrata a ferramenta, qual é o seu papel? Garantir as respostas de acordo com o seu modelo de negócio, de acordo com o seu e-commerce. Então, como que você responderia uma pergunta sobre frete? Como você responderia uma pergunta sobre forma de pagamento? Sobre tempo de entrega? Se tem promoção? Se tem um endereço físico? Se tem estacionamento? Todas essas são perguntas que já existem para serem personalizadas dentro do nosso painel. Você acessa, coloca a sua resposta, a resposta mais adequada, caso ela exista, caso ela não exista, é só deixar desmarcado. E nós, como Cogitante, vamos garantir a compreensão das perguntas que levam a esse assunto. Pensa assim, que existem várias caixinhas, certo? E cada caixinha é um assunto ou uma intenção. E cada caixinha tem uma única resposta. Só que existem várias perguntas dentro de cada uma dessas caixinhas. Ou seja, eu posso perguntar das formas mais variadas possíveis uma coisa para sempre ter a mesma resposta. E aí é onde a coisa fica importante. A mesma resposta. Pensa assim,
Você contratou um funcionário que vai cuidar do atendimento de um chat dentro do seu e-commerce. Você precisa passar um script de resposta para ele, ou seja, ele precisa garantir que as respostas para aqueles assuntos sejam sempre as mesmas. E é exatamente isso que um assistente virtual, um chatbot com inteligência artificial da Cogitante faz. Você determina quais são as respostas e nós conseguimos fazer o entendimento das perguntas. E semanalmente o nosso time de curadoria acessa todas as respostas que foram dadas baseadas nas perguntas e a gente dá uma nota para dizer se aquilo foi certo, se aquilo não foi certo. E como que a gente consegue garantir se aquela pergunta faz sentido para aquela resposta? Existe uma coisa dentro da inteligência artificial que chama-se taxa de certeza. Então, quanto mais treinado for um determinado assunto, maior é a taxa de certeza dessa resposta, melhor é a compreensão da inteligência artificial. Vamos supor que você acessou a plataforma agora, criou o seu chatbot e você quis criar um assunto novo, de um assunto que ninguém nunca tenha falado. E você, para criar esse assunto, você dá um nome para o assunto, coloca uma resposta padronizada e você coloca pelo menos 5 perguntas diferentes para aquele assunto. Então, a inteligência artificial só tem 5 modelos para analisar as perguntas, ou seja, a taxa de certeza vai ser muito baixa, né? Então, eventualmente, enquanto isso não tiver aprimorado, ele não deve responder com certeza. Ele vai responder com uma taxa de certeza muito pequena, mas conforme esse assunto vai sendo utilizado pelos usuários do seu e-commerce, essa taxa de certeza vai aumentando e a inteligência artificial consegue responder isso com maior certeza. Certo? O recado que eu queria passar aqui era uma parte mais introdutória de como funcionam essas questões de perguntas e respostas e o que você deve esperar ao contratar uma ferramenta de chatbot que utiliza inteligência artificial como o Cogibot tem. Se você tiver alguma dúvida, acessa o nosso Instagram, @cogitante.ai, com temudo. Segue a gente aqui no canal, a gente vai soltar alguns vídeos explicando um pouco mais sobre inteligência artificial, falando alguma coisa sobre e-commerce e eu acho que é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou o Felipe Chaia, conta comigo se precisar de alguma coisa. Obrigado, boas vendas.